Reunião importante que começa daqui a pouquinho, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, o ministro do STF, e o governador do Rio de Janeiro. Eles vão participar de uma audiência. Uma audiência que tem como objetivo esclarecer o que foi aquela mega operação no Rio de Janeiro que resultou na morte de 121 pessoas e que ainda segue sendo debatida pelo Brasil afora. Vão participar dessa reunião, além do governador, secretário de Segurança Pública, o comandante da Polícia Militar, o delegado-geral da Polícia Civil e o diretor da Polícia Técnico-Científica. O encontro não será no Palácio do Governo do Rio, e sim num centro da Polícia Militar. E essa escolha do local foi feita, inclusive, pelo governador do Rio de Janeiro. Alexandre de Moraes está no Rio de Janeiro porque ele é relator do processo no qual o Supremo fixou condições para as operações policiais em favelas no Rio de Janeiro, que é o conhecido APDF das favelas, a PDF das favelas. Ele determinou que o governador enviasse informações de maneira detalhada na audiência sobre essa mega operação. Essa relatoria era de Barroso, como ele saiu, foi para Alexandre de Moraes. Vamos lá, Josias, qual é a importância dessa audiência de logo mais às 11 horas da manhã? O que deve sair disso? A importância é que essa operação do Rio precisa ser averiguada, não é, Fabiola? E na semana passada, o Cláudio Castro, o governador, ele lançou uma máxima, não queria lá ninguém que significasse um estorvo para ele, para o governo dele, falou, aqui no Rio de Janeiro, ou soma ou suma. Então, de acordo com essa máxima, o Supremo Tribunal Federal teria duas opções, ou adere ao oba-oba da matança, ou desaparece. E está acontecendo o oposto. Então, vai estar no Rio, nessa segunda-feira, já está lá o Alexandre de Moraes, e ele aparece para o governador, para os mandarins da segurança no Rio, na sua versão mais inusitada. É o Xandão Delivery, como a gente dizia aqui semana passada. Em vez de intimar autoridades a Brasília, ele entrega inquirições praticamente a domicílio. E na véspera, domingo, o Alexandre de Moraes sinalizou que não vai ao Rio a passeio. Ele, atendendo a um pedido da Defensoria Pública da União, ele ordenou a preservação de todos os documentos, todos os dados referentes a essa carnificina da semana passada nos complexos de favelas da Penha, do Alemão. E há uma célebre frase, Fabiola, que diz que não adianta chorar pelo leite derramado, porque nada irá desfazer o que já está feito. E o Brasil está onde está justamente porque cultiva esse hábito de deixar tudo eternamente para lá. Mas o líquido derramado nas favelas do Rio é bem mais grave do que leite. E como relator dessa ação que o Cláudio Castro chamou de maldita a DPF das favelas, é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, como relator dessa ação, o Alexandre de Moraes cometeria até um crime de prevaricação se ele apenas chorasse pelo sangue derramado. Morreram 121 pessoas, entre as quais 4 policiais. Isso é coisa que jamais se viu na história de operações policiais no Brasil. Produziram-se mais mortos do que presos. Os mortos são 121, os presos 113, mais mortos do que os 19 feridos. Desses feridos, 15 são policiais. Há um delegado que teve, inclusive, a perna amputada, está em situação delicada. Um dos cadáveres, o do Iago Ravel, que é um jovem de 19 anos, foi entregue à família decapitado. Aí o secretário de Polícia Civil do Rio, que se chama Felipe Cury, foi perguntado a respeito. E ele disse, quem falou que foi a polícia que cortou a cabeça? Os criminosos podem ter feito novas lesões nos corpos para chamar a atenção da imprensa. Num julgamento no mês de abril, o Supremo definiu regras para essas operações policiais em favelas cariocas. E entre essas regras estão a preservação do local da ocorrência de mortes, a realização de perícias e a remoção dos cadáveres pela polícia técnica. E nessa operação da semana passada, as polícias do Rio esqueceram na mata mais de 60 cadáveres. Foram recolhidos pelos moradores de madrugada e amanheceram ali enfileirados numa praça da Penha. Então, essas imagens correram o mundo
como evidências de que essa operação policial virou um caso de polícia e pede uma averiguação. A questão agora é saber se vai ser possível fazer, porque realmente a cena onde ocorreram as mortes, ela foi comprometida, porque não foram seguidas essas determinações, regras básicas, aliás, previstas em lei, mas que foram reforçadas pela decisão do Supremo. Então, essa visita do Alexandre Moraes, Fabiola, é muito relevante, sobretudo se confirmar essa impressão de que o ministro não está no Rio de Janeiro apenas para chorar pelo sangue derramado, mas para tomar providências que ajudem a elucidar o que se passou no Rio de Janeiro na semana passada.